Bom, você casou, você já escrevia, como é que foi a ideia de escrever um livro? Nossa, eu sempre tive muita vontade de escrever livro, né, desde pequeno. Então, esse é o primeiro livro que você escreve? Esse é o primeiro livro que eu escrevi. Né? Ele foi escrito em 2008, né? Em abril a gente fez o lançamento. E ele nasceu no finalzinho de 2005, Dunga. Porque eu sempre, eu quero escrever um livro, eu quero escrever um livro, eu quero. Mas nunca parei vamos escrever, vamos tornar isso facto, né? Vamos sair da teoria e ir para a prática, ir para a ação. E uma vez eu fui convidado para fazer uma pregação em Piracaia, São Paulo, né, perto de Atibaia, ali o pessoal, um beijo para o pessoal de Atibaia que está vendo a gente ali, Piracaia. E lá, diante daqueles jovens, deu um negócio em mim, assim, e ali eu usei a palavra de Lucas no capítulo 5 de Pedro, né, e lançando as redes no rasinho, não pegando nada, Jesus ali, aquela passagem toda, vai mais profundo e lança ali a tua rede para pescar. E aquilo parece que explodiu dentro de mim, e enquanto eu falava com eles, eu chorava, eu pensava, eu sentia aquilo, e eu falei, é isso. E aí, essa coisa que eu ficava pensando, assim, mas eu tenho que ser santo, eu tenho que me igualar às pessoas que são santas, etc., mas como é que eu vou fazer isso? Né? São Pedro, a primeira pregação dele converteu não sei quantas mil pessoas lá, mas nunca que eu vou na minha primeira pregação converter ninguém. Como é que funciona isso? Aí eu comecei a fazer uma engenharia reversa de São Pedro de Pentecostes para trás. E aí eu comecei a perceber que ele só foi o Pedro de Pentecostes, o Pedro Papa, o Pedro que crucificou de cabeça para baixo, porque ele não quis esquecer aqueles Pedros anteriores que ele havia sido, mas ele viveu intensamente isso na dinâmica da amizade com o Cristo, com Jesus. Então ele não fugiu da sua verdade, ele assumiu a verdade que ele tinha ali na presença e na dinâmica da amizade. Maravilha, para um pouquinho aí. Já viu que o livro é bom. O livro é bom. E por isso Pedrão, né? Essa amizade maravilhosa, mas também detalhes desse livro, daqui a pouco a gente vai ver. Amém. Viu? Vamos lá, vamos continuar a nossa conversa aqui. Por que então você sentiu essa vontade de escrever? Por que não, né? Você já disse por quê. Mas por que Pedrão? Por que Pedrão, quem achou um amigo, descobriu um tesouro? Por que esse tema? Esse tema nasceu do que eu já falei, né? Dessa intimidade que eu percebi que Pedro teve com Jesus. E como que um amigo chama o outro? Não chamou o senhor Pedro. É uma coisa de intimidade, de proximidade. Ô Pedrão, ô Zezinho, ô Chicão, não sei o quê. Então, já pela chamada da capa de fazer essa... Os mais íntimos me chamam, ei Dungão, ô Dungueira. Dungueira também tem. Pode ser também. Minha mãe chama de Bertinho. Bertinho. Dona Ana tá vendo nós em casa lá, e beleza. Então, a ideia do Pedrão de justamente levar a pessoa que dá uma olhada já na capa a essa experiência de parar um pouquinho e refletir em relação a essa intimidade, essa proximidade. Né, essa amizade que nos une, nos coloca como um só. Agora, é interessante que esse livro é um romance, né? Você pediu inspiração a Deus, escreveu um romance. Na verdade, não é uma história verídica. Você vai narrando. Como é que se delineia esse livro? Onde você buscou a inspiração? Que linguagem você usa para nos falar de amizade? Foi muito interessante que, justamente no momento em que o livro começou a surgir, eu e minha esposa, né, a gente já vem com uma amizade muito grande também com a comunidade Aliança de Misericórdia, do Padre Antonella, do Padre Henrique, lá de São Paulo. E no momento em que nós nos decidimos em colocar em caminho com eles para uma consagração, para um vínculo que a gente fez agora nesse ano, nasceu todo o caminho para possibilitar o livro de nascer, né? Então, essa parte de buscar inspiração no amigo, de buscar inspiração nas coisas boas que as pessoas precisam fazer, de tudo aquilo de bonito que eu já vivi na Canção Nova, sabe? Essa amizade toda que foi sendo derramada sobre o Alberto, foi para fora, foi de encontro ao outro, né? Essa amizade que vai de encontro ao outro, né? Então, eu me lembro no velório do Padre Léo aqui, Dunga, um testemunho que assim, chorei muito. O Nelson Corrêa passou a noite inteira com vocês todos aqui cantando na celebração, eu vim depois pro enterro. E naquele dia uma pessoa havia sido curada de depressão, justamente por ver o Nelsinho Corrêa cantando ali, o pessoal anunciou, proclamou aqui o testemunho que ela havia dado, e ela dizia assim, que naquele momento em que ela viu aquele rapaz cantando, já sem voz quase, rouco, né, você também rouco naquele dia, tudo, falou assim, é isso, eu levantei da minha cama, abri a janela e falei, é um amigo assim
que eu quero para minha vida. E ela levantou e foi, e isso para mim foi muito marcante, né? Hoje em dia a gente percebe que as pessoas, é normal ter poucos grandes amigos, exatamente, né? Conta-se nos dedos de uma mão, né? Mas como faz falta, né? Ter um amigo, como faz falta ter alguém que a gente tenha liberdade realmente de abrir o coração, de chorar, de brigar, no bom sentido da palavra, né? de discutir, lutar, né? de colocar aquilo que sinto e ouvir do amigo, porque o que é normal a gente ver as pessoas dando tapinha nas costas, dando razão a tudo aquilo que a gente faz, ou dizendo que calma, isso vai passar e tudo mais, mas como faz falta um ombro onde realmente a gente chame no canto e fala, meu, eu tô mal, dá para você me escutar? E aquele amigo que perceba a gente, né? Que consiga captar ali só sem fazer, sem falar. Como é que você retratou isso aqui nesse livro? Olha, eu vou resumir essa explicação num momento em que eu partilhava com alguns amigos, né? Os manuscritos do livro ainda não havia nascido, né? De fato. E eu partilhei com um rapaz, né? Um amigo meu, Fábio, né? Lá de Itapecerica da Serra. E eu, Fábio, o que você achou? Gostou? Não sei o que, ansioso. Ele falou, Alberto, eu gostei muito. Mas tem uma cena, uma passagem, né, no capítulo 19, que eu queria mostrar a importância do encontro. De a pessoa estar ali presente, fazer esse presente, prestar atenção e preparar aquele momento todo ali. E eu fiz uma cena, descrevi e coloquei. A história acontece em Fernando de Noronha, né, por causa do calor, da experiência positiva que tem lá, da beleza, etc. E lá o personagem principal, né, prepara a mesa para o encontro com alguns amigos. E ali eu, narrando, eu coloquei no final de tudo, ele colocou um vaso com uma tulipa na mesa. Eu falei, super lindo, né? Eu gosto de tulipa, Elaine gosta. Até pensei em fazer uma homenagem para minha esposa, colocando a tulipa na mesa do livro do Pedrão. E aí ele é arquiteto, ele chegou e falou assim para mim, Alberto, olha, achei muito legal, bacana, só que, cara, posso falar uma coisa para você? Eu, ai meu Deus, pode, fala, né? E Fernando de Noronha não tem tulipa. Lá tem hibisco. E eu falei, nossa, mas nessa hora fez uma luz assim no meu coração, da presença de Deus assim, através da amizade. Esse amigo que vem, não tem o receio, ele tem acesso, né? Não a me mexer, a me modificar, mas... Gostei dessa expressão que você disse. Ele não tem receio, ele tem acesso. Acesso, o amigo e Deus... São os dois únicos que têm acesso à nossa alma, né? Às vezes nem o pai da gente tem, o marido não tem, mas ao amigo e a Deus a gente dá esse acesso para a nossa alma. E ali naquele momento, o Fábio, sem saber, né, ele transformou um monte de coisa dentro do meu coração de organizar. Né? Olha, Alberto, é bonito, é legal, mas não tem que estar aí. Uhum. Então, essa presença importante do papel do amigo na nossa vida, que nos ajuda a uma organização.